Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de hoje. O assunto da aula de hoje é círculo e circunferência. Nós vamos ver neste capítulo circunferência, círculos, arcos e ângulos, relações métricas na circunferência, posições relativas de duas circunferências, setor e coroa circulares, inscrição e circunscrição. Então, começando. Primeiro, circunferência. Né? No caso aqui, essa letrinha grega aqui dentro do parênteses só está indicando que a circunferência foi nomeada com essa letrinha. Estou falando que é a circunferência gama. Ou eu podia colocar um alfa, circunferência lambda, alguma letra grega. Então, o que é uma circunferência? A circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo. Ou seja, a circunferência é uma linha que liga todos os pontos que têm uma característica em comum. E essa característica em comum é que todos esses pontos têm a mesma distância com relação a um ponto fixo. E esse ponto fixo nós chamamos de centro da circunferência. Então, a distância desse centro da circunferência a qualquer ponto que está em cima desse contorno, em cima dessa linha que é a circunferência, possui a mesma distância. Essa distância do ponto fixo a qualquer ponto em cima da circunferência é chamada de R, ou seja, do raio. É chamada do raio. Se eu quero calcular o comprimento desse contorno, por exemplo, vamos fazer de conta que isso aqui é uma linha no formato circular. Se eu romper essa linha nesse ponto e esticá-la, eu vou ter um comprimento. Então, o comprimento da circunferência é dado fazendo 2 vezes o π vezes o valor do raio. Lembrando, o raio é a distância do centro até os pontos que estão sobre a circunferência. O que é um círculo? E qual é a diferença entre o círculo e uma circunferência? Então, em poucas palavras, a circunferência é o contorno. Certo? É o contorno, são os pontos que estão em cima dessa linha, que tem a mesma distância com relação ao ponto fixo. O círculo, além de ser o contorno, que é a circunferência, o círculo também é toda essa região que está dentro da circunferência. Então, todos os pontos que compõem essa região, e incluindo o contorno, formam um círculo. Então, perceba, a circunferência ela não tem área, ela só tem um comprimento, que é o comprimento dessa linha aqui, o comprimento desse contorno. Se você pergunta qual é o perímetro de uma circunferência, o perímetro é justamente a medida desse contorno que nós calculamos como sendo 2 vezes π vezes r. Já o círculo, não, o círculo ele é uma área, ele apresenta a área, porque ele é toda essa região que é composta aqui dentro dessa circunferência. Então, de maneira formal, o círculo é o lugar geométrico dos pontos cuja distância a um ponto fixo, que é o centro, pode ser menor ou igual ao raio fixo, né? Se eu pegar algum ponto dentro dessa circunferência, a distância desse ponto, por exemplo, o ponto F aqui, o ponto F está aqui dentro. Então, a distância do ponto F até o ponto O vai ser uma medida menor que o raio. Então, toda essa região aqui dentro e o contorno da circunferência, ela forma o círculo. Quais são os elementos, tanto do círculo como da circunferência? O primeiro elemento importante, depois do centro da circunferência, né? O primeiro elemento importante é o raio. O raio é o segmento que une o centro a um ponto da circunferência. Então, nesse esquema aqui, nós temos alguns segmentos que representam a circunferência. Por exemplo, de O até C está indo do ponto fixo à extremidade da circunferência. Então, pode representar um raio. De O até A também pode representar um raio. E de O até B também representa um raio. Então, qualquer segmento traçado do centro da circunferência até a extremidade é o raio. Corda, o que é corda? É um segmento que une
dois pontos da circunferência. Então, é um segmento qualquer de reta que une dois pontos da circunferência. Então, se eu pegar, por exemplo, do ponto A até o ponto B é uma corda, do ponto D ao ponto E é uma corda, mas perceba que GF não é uma corda, porque para ser uma corda eu tenho que pegar pontos que estejam nas extremidades da circunferência, em cima da circunferência. Então, corda é qualquer segmento que ligue um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência. Um arco. O arco é uma parte da circunferência. Então, temos a circunferência inteira. Se eu pegar só um trecho dela, como se pegasse, por exemplo, uma fatia de uma pizza, eu vou ter um arco. Então, por exemplo, nós temos o arco aqui, ó. De A até C é um exemplo de arco. De B até C também é um arco. Se eu pego, por exemplo, de A até B nessa direção aqui, também é um arco. Então, ó, como é que nós representamos um arco? Colocamos o ponto onde o arco começa, o ponto onde o arco termina e esse desenho aqui, esse símbolozinho em cima das letras para indicar que é um arco. E o segmento de reta, como já foi visto em anos anteriores, é só colocar onde o segmento de reta começa, onde termina e colocar essa barra em cima. Os outros elementos importantes de uma circunferência que podem aparecer no círculo ou numa circunferência é o diâmetro. O diâmetro é uma corda, mas é uma corda específica. É uma corda, por ser uma corda, ela vai de uma extremidade até a outra da circunferência, mas a característica do diâmetro é que ela é uma corda que passa pelo centro do círculo. Então, nós temos um único diâmetro traçado aqui na nossa figura, que é o segmento de reta que vai de A até B. Perceba que de O até A é um raio e de O até B é o raio. Então, perceba aqui que por isso que o diâmetro é 2 vezes o raio. Flecha é um segmento que une o ponto médio de uma corda à circunferência, formando um ângulo reto. Então, por exemplo, perceba que aqui parece até um arco e flecha, esse trechozinho aqui, ó, que tá E, F, D e G, ó. Aqui tem uma corda, certo? E, D é uma corda. E eu tracei um ponto que vai da circunferência, aliás, tracei um segmento que vai da circunferência até tocar na corda E, D, de forma que esse segmento forme 90 graus com a corda. Então, esse segmento aqui é chamado de flecha. É só você imaginar que é como se você tivesse um arco e flecha aqui, você na hora estivesse puxando o arco, ó, e posicionando a flecha aqui no meio, e normalmente nós posicionamos a flecha de forma reta, né? Então, por isso que esse segmento lembra uma flecha. Então, a flecha, novamente, tem que se inicia na circunferência e toca alguma corda, né, formando um ângulo de 90 graus. Uma reta secante. O que é considerado uma reta secante numa circunferência, ou então no círculo? É uma reta que passa por exatamente 2 pontos da circunferência. Por exemplo, ele traçou essa reta S aqui. Essa reta S, ela toca na circunferência no ponto A e no ponto B. Então, ela é uma reta secante. Por exemplo, a reta R, ela não é uma reta secante porque ela só toca a circunferência uma vez. A reta tangente é a reta que passa por apenas um ponto da circunferência. Então, ó, se tocar em 2 pontos, em exatamente 2 pontos, é uma reta secante. E se tocar em um ponto, é uma reta tangente. Vamos agora relacionar arcos e ângulos dentro da circunferência. Então, ó, primeiro ângulo, ângulo central, certo? Entenda que esse é o ângulo e esse é o arco formado por esse ângulo, certo? Então, se eu vier aqui e traçar o segmento, a semirreta OA e a semirreta OB, elas vão cortar a circunferência ou o círculo nesse setor.
Então, esse é o ângulo de abertura, e esse ângulo corta ou corresponde a esse arco em cima da circunferência. Então, ângulos sempre são relacionados com arcos. Então, um ângulo central, o nome já está dizendo, é um ângulo traçado a partir do centro da circunferência. Então, o ângulo central ele é traçado no centro da circunferência. Então, é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. A medida do ângulo central, agora veja, nós vamos sempre ver o que é o conceito de cada um e como calcula. Então, a medida do ângulo central é igual à medida do arco correspondente. Então, se eu digo em radianos, por exemplo, que alfa mede π sobre 4, então esse arco aqui também mede π sobre 4. O ângulo inscrito. Enquanto que o ângulo central é traçado a partir do centro, o ângulo inscrito está inscrito na circunferência. Então, o ângulo inscrito tem seu vértice inscrito na circunferência. A partir do momento que eu faço essa abertura alfa aqui, ela vai cortar a circunferência formando esse arco aqui, ó, o arco AB. Como nós calculamos um ângulo inscrito? O ângulo inscrito ele vai ser metade desse arco aqui. Então, eu vou pegar o arco, a medida do arco e dividir por 2. Então, vamos supor que alfa... Então, perceba, ó, o arco AB, se você passar o 2 aqui multiplicando, o arco AB é o dobro do ângulo inscrito. Então, se eu desse numa questão que o alfa mede 40 graus, AB é que é o dobro, então mediria 80 graus. Ângulo do segmento. Então, é o ângulo que tem o vértice na circunferência, pronto, o vértice está inscrito na circunferência, e cujos lados são formados por uma secante e uma tangente. Então, veja, a reta secante é essa daqui, porque é essa? Porque ela toca a circunferência em dois pontos, em A e B. Então, essa é a reta secante. Essa daqui é a reta tangente, porque ela só toca a circunferência uma vez, que é no ponto A. E aqui, gente, está o ângulo alfa, que é o ângulo formado aqui que está entre a tangente e a secante. Como calculamos o ângulo alfa? Perceba que essas duas retas estão formando o arco AB. Temos o arco menor e o arco maior, né? Mas nós sempre usamos o arco menor. Então, veja só, ela forma o arco AB. Então, esse arco AB ele vai ter uma medida. Ou em graus ou em radianos, ele vai ter uma medida desse arco aqui. O arco corresponde a tantos graus dessa circunferência. Como é que eu calculo o ângulo alfa entre essa tangente e essa secante? Eu vou pegar a medida do arco e dividir por 2. Então, essa é a forma que nós calculamos o ângulo de um segmento. Ângulo excêntrico interior. Gente, o nome excêntrico vem da característica que não está no centro, certo? Não passa pelo centro. Ele é longínquo do centro. Então, quando vocês verem esse nome excêntrico, é porque é um ângulo que ele está longe do centro. Ó, perceba aqui, ó, que esse segmento BD e o segmento AC não passam pelo centro. Então, a gente fala que é um ângulo excêntrico. Então, ângulo excêntrico interior. São ângulos formados pelo cruzamento de duas secantes. Quais são as duas secantes que tem aqui? Temos a secante AC e a secante BD.
Então, veja, esse cruzamento entre AC e BD formam dois ângulos. Temos o ângulo alfa. Por que eu digo dois ângulos? Porque o ângulo alfa que está desse lado é igual ao ângulo alfa aqui desse lado também, porque eles são opostos pelo vértice. E esse ângulo beta aqui vai ser igual a um ângulo beta aqui em cima também, porque eles são opostos pelo vértice. Então, formam dois ângulos. E percebam também que alfa mais beta forma meia volta. Alfa mais beta vai dar, então, 180. Então, o ângulo excêntrico interior, continuando a leitura, são ângulos formados pelo cruzamento de duas secantes no interior da circunferência, não necessariamente no centro. A medida desses ângulos é igual à semissoma dos arcos denominados pelos lados. Por exemplo, se nós queremos calcular o alfa, vamos ver os lados que formam o alfa. Os arcos que formam o alfa. É o lado AB, tá aqui, ó, de frente para o alfa. Só que, como eu falei, o alfa também é esse ângulo para desse lado. Então, ele também forma o arco DC. Então, eu pego esses dois arcos aqui, que estão relacionados ao alfa, e faço a média, ó. Então, eu pego o arco AB mais o arco CD e divido por 2. Eu vou achar o alfa. Para eu encontrar o beta, vamos ver os arcos associados a beta. Beta tanto é esse ângulo que está aqui, como é o oposto pelo vértice, que é esse que está desse lado. Então, os arcos associados a beta são os arcos BC e o arco AD. Então, eu pego os dois arcos e faço a média dos dois. Então, é assim que nós calculamos a medida de um ângulo excêntrico interior. Um ângulo excêntrico exterior também é um ângulo formado por duas secantes que se cruzam em um ponto externo à circunferência. Então, eu tracei aqui uma secante que passa por A e passa por D, e outra secante que passa por C e passa por B, mas o ponto que elas se encontram é aqui fora, certo? Elas se encontram nesse ponto e formam esse ângulo entre as duas aqui, o ângulo alfa. Então, esse ângulo ele está externo à circunferência, então ele é chamado de ângulo excêntrico exterior. E é formado, ó, pelas duas secantes. Percebam que ele está associado a dois arcos, ó, o arco AB e o arco CD. Como calcular a medida desse ângulo excêntrico exterior? Eu vou pegar o maior arco menos o menor arco e dividir por 2. E um detalhe, né, quando a gente estivesse tratando dessa questão exterior, duas retas paralelas, né, como é de se imaginar, elas compreendem arcos iguais, porque elas têm a mesma inclinação sempre, né? Elas são paralelas, elas vão continuar nessa mesma inclinação ao longo do infinito. Então, esse arco cortado desse lado aqui, CD, é igual a esse outro arco aqui formado desse lado, AB. Relações métricas na circunferência. Se é uma relação métrica, então estará relacionando medidas. Então, por exemplo, o raio da circunferência, em qualquer ponto que você traçar, ela é perpendicular à tangente no ponto de tangência. Como assim? Vamos dizer que eu tracei a reta R e ela toca a circunferência no ponto Q, já que uma reta tangente só toca a circunferência numa vez. Então, pronto, ela toca aqui nesse ponto Q. Se eu traçar o raio, que é qualquer segmento que eu passe ligando a extremidade da circunferência até o centro, vai ficar assim. Isso aqui é uma propriedade. Toda reta tangente com o seu raio traçado aqui, elas duas sempre serão perpendiculares. Qualquer ponto de tangência que eu passe, no caso o ponto de tangência que é o Q, passei a tangente, ela passa no ponto Q, venho do ponto Q até o centro e traço o raio, esse ângulo entre elas duas sempre será 90. Por isso que dizemos que o raio é perpendicular à tangente
Onde? Exatamente em cima do ponto de tangência. Relação entre cordas. Nós vimos aqui as relações com os ângulos. Como é que calculamos esses ângulos aqui formados por essas duas cordas? A relação métrica vai ajudar você a calcular as medidas. As medidas desses segmentos aqui. Então, veja. Temos duas cordas aqui, ou se você quiser falar duas secantes, né, que já aqui tocam a circunferência em dois pontos. A interseção entre duas cordas na circunferência origina segmentos proporcionais. Assim, temos a seguinte relação, que se nós pegarmos, ó, essa daqui está cruzando essa aqui no ponto P. Então, o ponto P, então eu vou ter o segmento AC dividido em duas partes. Vai estar dividido entre P em dois segmentos, o que vai de P até A e o segmento que vai de P até C. Aí veja que aqui está multiplicado, ó. PA vezes PC vai ser igual à proporção que foi dividida o segmento BD. O segmento BD foi dividido de P até B, que está aqui, e de P até D. Então, relação entre duas cordas que se intersectam assim, dessa forma, né? Eu calculo as medidas através dessa relação. Agora, se for entre duas secantes, de forma que formem um ângulo excêntrico exterior, como esse caso. Então, veja. Numa circunferência, dois segmentos secantes que partem de um mesmo ponto originam a seguinte relação. Ó. Eu vou pegar P até A, que é o maior, você pode começar pelo menor. Pegamos um segmento de cada vez. No segmento de cima, ó, vamos pegar P até B vezes P até A, tá aqui. Tem que ser igual, ou seja, manter essa proporção aqui. Tem que ser igual a a medida de P vezes de PD vezes a medida de P até C. Então, estabelece essa relação aqui. Como relacionar agora, se eu tiver uma secante, que é essa aqui, ó, e uma tangente? Perceba que a tangente não foi dividida. Ela continua essa medida aqui. Agora, a secante não, ela tem duas partes. Então, eu vou pegar na secante, vou multiplicar essas duas partes, ó, pegar de P até R vezes P até S, tá aqui. E como a tangente só tem uma parte, a gente pega PQ vezes PQ. Aí vai ficar PQ ao quadrado. Se nós tivermos duas tangentes traçadas do mesmo ponto, ó, as duas tangentes estão traçadas originando nesse ponto aqui, ponto P. Ou então eu traço duas tangentes de forma que elas se cruzem num determinado ponto. A distância desse ponto até esse ponto a distância desse segmento que vai de P até A é igual à distância do segmento P até B. Então, o segmento PA tem a mesma medida do segmento PB. Isso se as duas forem tangentes, certo? Então, duas tangentes traçadas no mesmo ponto possuem medidas iguais. E se você for olhar aqui, ó, passar uma reta aqui, passe pelo centro e chega até o P, você vai dividir aqui no meio, vai formar dois ângulos, né? E esses dois ângulos vão ter a mesma medida, porque quando eu passar uma reta aqui, passando pelo O, chegando até P, ela vai dividir esse ângulo aqui bem na metade. Posições relativas entre duas circunferências. Então, imagine duas circunferências, uma dentro da outra, uma exterior à outra, ou uma cruzando a outra. Nós vimos relações, eu acabei de explicar, né? Relações entre segmentos de retas, entre retas, secantes e tangentes com a circunferência. Agora, nós vamos ver relações de uma circunferência com outra. Então, nas figuras abaixo, que a gente vai observar aqui, considere que D é a distância de um centro para o outro, certo? O D aqui, gente, não é de diâmetro, nesses exemplos que a gente vai ver. O D é só, aqui representa a distância de um centro para o outro. O raio, o R maiúsculo,
vai ser o raio da circunferência maior e o R minúsculo, o raio da circunferência menor. Então, assim, temos que duas circunferências podem assumir as seguintes posições. Se eu tenho duas circunferências longínquas uma da outra, aqui nós dizemos que uma é exterior à outra. Duas exteriores. Então, perceba, daqui para cá é o Rzão, o R maiúsculo, daqui para cá é o Rzinho minúsculo. Perceba que o D total daqui até aqui, que é a distância entre os centros, ela vai ser maior que a soma dos dois raios, né? Obviamente, como a gente está vendo na figura. Então, quando a distância entre os centros forem maior que a soma dos dois raios, aí nós dizemos que as duas circunferências são exteriores. Tangentes exteriores. Duas circunferências são tangentes, tangente uma à outra, de forma exterior, quando as duas se tocam em um único ponto. Aí perceba que quando elas são exteriores, perceba, desse ponto aqui, até aqui é o Rzão, R maiúsculo, e desse pontinho para cá é o Rzinho minúsculo. Aí some o Rzão com o Rzinho, ó, dá exatamente igual ao D. Circunferências secantes é só você lembrar, ó. Tangente é quando se toca uma vez, só toca um ponto. Secante, ela vai tocar dois pontos. Então, ó, essa aqui está secante a essa porque as duas tocam os dois pontos. E a relação que nós temos entre a distância dos dois centros e os raios é essa daqui, ó. Que o Rzão menos o Rzinho é menor que D, que é menor que R mais o Rzão. Tangentes interiores, ó. Elas duas se tocam em um único ponto, nesse ponto aqui. Mas ela não é exterior. A pequenininha ela está dentro da maior, cruzando ou tocando a maior em um único ponto. Então, chamamos de tangentes anteriores e tangentes interiores. E a distância entre os centros é justamente o valor do Rzão, que é o do raio maior, menos o Rzinho. Aí vai dar a distância do centro da circunferência maior até o centro da circunferência menor. Circunferências interiores é quando eu tenho simplesmente uma circunferência dentro da outra. Então, aqui nós vamos ter que o D vai ser um valor menor que R menos o Rzinho, que é essa que está expressa aqui. Duas circunferências concêntricas são aquelas que compartilham o mesmo centro. Essa circunferência menor está posicionada aqui de forma que o centro dela coincida com o centro da grandona. Então, qual é a distância entre os dois centros? Se um está exatamente em cima do outro, a distância é zero. Setor e coroa circular. Nós vimos que a distância de um círculo para uma circunferência, aqui o círculo ele tem área. O contorno a gente já viu como calcula, é 2 vezes π vezes r. Mas como é que eu calculo a área? A área é calculada como sendo π vezes r ao quadrado. Agora vamos supor que eu não queira a área toda, eu quero a área de um setor desse aqui. É só eu fazer uma regra de 3, para você não precisar decorar essa equação que está aqui, ó. As equações. É só você fazer uma regra de 3. Você faz o seguinte, você considera o círculo todo é 360 graus. Você calcula a área do círculo todo. E escreve 360 graus equivale a tantos metros quadrados. Pronto. Aí você vai observar seu setor circular. Ah, meu setor circular é um setor representa uma fatia, um setor de 60 graus. Aí eu coloco 60 graus equivale a x. E faço uma regra de 3. Setor circular, coroa circular, é quando nós temos uma superfície circular, mas que tem um furo. Né? Uma circunferência, ó, é vazado isso aqui, é como se fosse um furo. Então, eu quero a área da coroa. Ah, então veja, eu tenho que conhecer
o raio da parte externa, o raio maior, e conhecer o raio do furo. Aí a área eu vou fazer π vezes o R ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado. Inscrição e circunscrição. No estudo das propriedades da circunferência, podemos constatar que alguns polígonos podem ser relacionados à circunferência. Na verdade, todo polígono regular, ele pode ser desenhado dentro de uma circunferência. E também, dentro de todo polígono regular, pode ser desenhado dentro de uma circunferência. É vice-versa. Eu posso inscrever um polígono dentro da circunferência, ou posso desenhar uma circunferência dentro de um polígono. Está escrito aqui, certo? Caso tenham ficado com dúvida, consultem o livro. Ó. Qualquer polígono regular é inscritível em uma circunferência, ou seja, eu posso ter uma circunferência e dentro dela colocar um polígono. Do jeito que eu posso ter um polígono e dentro dele colocar uma circunferência. Então, ó, se o polígono está dentro da circunferência, dizemos que o polígono está inscrito em uma circunferência. Agora, se a circunferência está desenhada dentro do polígono, aí a gente diz que o polígono é circunscritível a uma circunferência. Quem está dentro é quem está inscrito. Quem está fora é quem está circunscrito. Então, lembre-se que polígonos regulares são figuras que todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos são congruentes, ou seja, tem medidas iguais. Por exemplo, está aqui um triângulo equilátero, que é um polígono regular de 3 lados, inscrito na circunferência. Então, como eu falei, ó, nós usamos o termo inscrito para quem está desenhado dentro e circunscrito para quem está desenhado fora. Então, ó, o triângulo está inscrito e a circunferência que está fora está circunscrita. Certo? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação ao que é inscrito e circunscrito. Então, quando desenhamos um polígono dentro da circunferência, nós podemos estabelecer uma relação entre o lado desse polígono e o valor do raio dessa circunferência. Para o triângulo, a relação é essa que está aqui, ó. Que eu tenho que o raio é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes o lado do triângulo. Isso é válido para todo o polígono? Não, é válido para o triângulo equilátero. E o A, que é essa medida aqui, ó. O A é essa medida que vai do centro da circunferência até tocar aqui até tocar o lado do triângulo. Mas veja que desce bem retinho, então tem que descer de forma perpendicular. Esse A aqui é chamado de apótema do triângulo. E o apótema, perceba que ele é o raio dividido por 2. Então, o apótema é o raio dividido por 2. Se você quer relacionar o apótema com o lado do triângulo, aí então você faz raiz de 3 sobre 6 vezes o lado do triângulo. Quando o triângulo agora está circunscrito, ou seja, o triângulo está fora e a circunferência dentro, a relação entre o raio, o apótema e o lado do triângulo é essa aqui, ó. O raio pode ser calculado ou determinado como sendo raiz de 3 sobre 2 vezes a medida do lado do triângulo e o apótema do triângulo é igual ao raio. Se nós veja que nós vamos discutir apenas os principais polígonos, que é triângulo, quadrado, e um dos mais aplicados é o hexágono. Então, vamos ver aqui, ó, se eu tenho um hexágono inscrito na circunferência, então ele está dentro. Está aqui o hexágono, inscrito dentro da circunferência. A relação que nós temos aqui, ó, é que o lado do polígono é exatamente igual ao raio da circunferência
E o apótema pode ser dado de duas formas. Se ele for dado em função do raio, é o raio vezes raiz de 3 sobre 2. Se ele for dado através do lado, da medida do lado, ele também é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Se o hexágono estiver circunscrito, fora de uma circunferência, também existe uma relação entre o apótema, entre o raio da circunferência e entre o lado do polígono. E a relação é essa aqui, ó. Está escrito aqui ao lado. O quadrado inscrito na circunferência. Está aqui a relação, ó. O quadrado ainda é o mais fácil de todos. Até de deduzir, de chegar nessa fórmula, ele é mais fácil. Então, está aqui a relação entre o apótema e o raio, e entre o lado do quadrado com o raio da circunferência. Um quadrado circunscrito, ele por fora. Então, veja, ó, se daqui para aqui é R, daqui para cá é R, e daqui para cá também é L, perceba que L é 2 vezes R, ou R é a metade de L. E o apótema é igual ao raio. Agora, gente, vamos ver uma situação que você tem um quadrilátero qualquer, que não seja precisamente um quadrado, mas um retângulo, um paralelogramo, ou um quadrilátero totalmente irregular, como tem essa situação aqui, ó. Existe uma propriedade que a gente pode que é estabelecida entre as medidas dos lados aqui, ó. Então, temos o quadrilátero ABCD circunscrito, certo? Então, essa relação só vale para quadriláteros que estão circunscritos, ou seja, por fora, e dentro está a circunferência. Então, a propriedade é o seguinte, ó, eu vou pegar o lado AB com o lado CD, certo? Lados que estejam um de frente para o outro, ó. Então, a medida de AB mais a medida de CD é igual à soma dos outros dois lados, que é BC com AD. Então, veja como essa propriedade funciona. Eu vou somar lados opostos. Olha, AB com CD é igual a BC mais AD. Isso é a propriedade quando se trata das medidas dos lados. Agora, se nós formos analisar ângulos, considerando um quadrilátero agora inscrito, analisando ângulos de um quadrilátero inscrito, ou seja, essa fórmula aqui para os ângulos só pode ser usada para um quadrilátero inscrito. Então, temos o ângulo em A, o B, o C e o D. Também somamos ângulos de lados opostos, ó. Se eu somar o ângulo em A mais o ângulo em C, é igual ao ângulo B mais o ângulo D. E outra característica é que a soma de A mais D mais C dos ângulos em A e C é 180 e a soma dos ângulos B mais D também é 180. Então, se atentem que cada fórmula é uma situação, né, e só pode ser utilizada para aquela situação. Então, pessoal, por hoje é só. A aula foi teórica, mas é a primeira parte. A segunda parte, que é o próximo vídeo, vai ser só exercício, aplicando essas fórmulas e esses conceitos que acabamos de ver nessa aula, certo? Então, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula.